agora, porque a gente tem que falar também do Flamengo. Todo mundo sabe aqui que eu tenho um pensamento de jogos em extrema altitude, e para mim La Paz é extrema altitude. Eu acho que ali, cara, Quito é o, sabe, 2.800, 2.600, já é muito incômodo, mas ok. Eu acho que 3.600 metros de La Paz, 3.800 lá de Oruro, tem jogo quase 4.000 metros de altitude, eu acho maluquice, tá? Eu não sou cientista, mas eu acho uma maluquice. Eu falo por experiência própria. E claro que cada ser humano tem um código genético, tem um tipo de reação, o corpo reage de uma forma ou de outra. Cada ser humano é diferente. Para mim, eu já fui à Cidade do México, que é essa aí de 2.600, 2.800, já fui algumas vezes, nunca tive problema nenhum. Ok. 3.600 eu pedi para morrer. Pedi para morrer. Então, assim, então eu realmente considero algo fora do comum você ter que jogar nessa altitude. Aí o cara vai falar, pô, André, mas é um direito que todo clube tem de jogar na sua casa, no seu estádio. Mais ou menos, gente. Mais ou menos. Tem time que não pode jogar na sua casa porque o estádio não tem condições. A gente viu o. Quem foi que jogou ontem lá em Concepción contra o La Calera? O Cruzeiro. O União La Calera não pôde jogar na sua casa porque o estádio não está aprovado. Então, assim, o direito sagrado de jogar no seu estádio é mais ou menos. Você tem que cumprir alguns pré-requisitos. Mas nós não vamos resolver essa situação agora. O campeonato está aí, tem que se jogar em La Paz, tem que se jogar em La Paz. E aí o Flamengo, eu sei que está uma baita de uma polêmica, porque o Flamengo resolve poupar vários jogadores para a altitude, para enfrentar o Bolívar lá. Primeiro que, além de enfrentar a altitude, o Bolívar é um grande adversário, tá? O Bolívar é um grande adversário. Ele não joga só na altitude, diferente de vários bolivianos que a gente viu ao longo dos tempos, e até o Bolívar em outros momentos, não é só a altitude. O time sabe jogar bola. André, mas tem time brasileiro que vai lá, ganha na altitude. O Inter ganhou na temporada passada. Verdade. Mas não é o normal. O normal é passar por muita dificuldade. Eu sempre falo aqui, quando vou analisar jogos da altitude, que você, muito mais do que o desempenho em campo, é o resultado que você traz. Que não dá para cobrar muito o desempenho do jogo, os passes certos e tal. É cobrar o resultado, cara. Se voltar com um resultado bom, tá bom demais, não interessa em que condições que você apresentou o futebol lá. Então, dito tudo isso, eu sempre compreendi time brasileiro que vai para altitude, para esse tipo de altitude e poupa. Eu acho que a derrota do Flamengo ontem, cara, ela não pode ser normal, porque foi a primeira derrota do ano. O Flamengo não está acostumado a perder, mas, cara, não é nada, sabe, fora do planeta. Não é nada para você, meu Deus, que tragédia. Não, não é. Não é. Eu acho que poupar nessas circunstâncias, inclusive você tem um jogo no domingo, 11 da manhã contra o Botafogo, eu acho normal. O errado nesse planejamento de começo de Libertadores, de começo de Brasileiro do Flamengo, talvez tenha sido poupar em outras partidas. E aí eu acho que o questionamento ele é bem válido. Bem válido. Não dá para o Palmeiras, para o Flamengo enfrentar o Palmeiras, por exemplo, que é o Real Madrid e Barcelona da temporada hoje aqui do futebol brasileiro, os dois grandes favoritos. Pô, não dá. Não dá para você, por exemplo, jogar com força máxima na final, no segundo jogo da final do Carioca, já tendo feito o resultado. Pô, o Flamengo entrou em campo campeão carioca. Então, se a discussão for por esse lado, eu acho que ela é válida. Ontem não, gente. Ontem não. Ontem, me desculpa. Perder na altitude lá contra o Bolívar, 2-1, é, é normal. O Flamengo vai jogar mais uma fora na sequência e depois duas em casa. Talvez ele não classifique com a pontuação, com a campanha geral que ele queria se classificar.
tudo bem. Mas eu acho que o Flamengo vai se classificar. Foi a primeira derrota no ano, gente. Agora, ô João, eu não sei se você viu, ontem teve a entrevista coletiva do Tite e teve uma pergunta que eu confesso que eu não sei de quem foi. Fiquei assustado com a pergunta, porque primeiro que hoje em dia tem algumas perguntas que são verdadeiras teses, né? O cara faz uma tese, o cara discorre sobre o pensamento dele, o que ele analisou do jogo, das substituições e tal, e faz uma análise de 1 minuto e meio, tá lá o cara esperando para responder, e aí ele pergunta: Fulano vai ser titular? O cara usa o momento da pergunta dele para fazer um. Mas enfim, é, cada um tem o seu valor profissional e não tem problema nenhum. Mas eu tomei um susto quando eu vi a pergunta, não sei de quem, falando assim: esse negócio da ciência, que é um negócio novo para o torcedor, que é um negócio novo para a imprensa. Hã? Hã? What? E aí o Tite respeitosamente falou assim: pô, eu discordo, assim, respeito a tua pergunta, mas eu discordo. Como assim a ciência é algo novo? Há algum tempo no futebol que a ciência não é nenhuma novidade. A forma que você utiliza a ciência, o tanto quanto você acredita ou não nela, o que você. Mas a ciência, na prática do esporte, ela não é nenhuma novidade, como disse o Tite. A responsabilidade da escalação é dele, mas ele tá ali administrando para não estourar ninguém, imagino eu, baseado na ciência. E eu sei, João, que tem muito treinador que não vai falar. Eu acho que não é o caso do Tite, tá? Acho que não. Tem treinador que aproveita alguns momentos desse para falar, para sempre ter essa desculpa, né? É, mas eu tive que poupar dois, três naquele jogo. É, mas eu tive que poupar para poder justificar maus resultados. Tá longe de ser o caso do Tite, porque o Flamengo não tinha perdido um jogo até ontem. Até ontem. Então, assim, eu entendo você questionar o momento de se poupar, o planejamento para você chegar forte, por exemplo, em dois jogos. O Flamengo tinha obrigação de chegar 100% contra o Palmeiras e contra o Botafogo. A altitude contra o Bolívar, sabe? Então a gente pode questionar isso. Ele talvez tenha que poupar contra o Botafogo. Poupou alguns contra o Palmeiras, vai ter que. Talvez isso aí, ok. Mas na altitude, cara, eu não vejo como. E assim, não sei. Para você a ciência é alguma novidade no futebol? É que tem uma galera que acha que a Terra. Bom, enfim. Mas assim, não é nenhuma novidade, né? Não, André, não é nenhuma novidade, até porque desde que o futebol é futebol, se você for analisar a ciência na palavra estrita ali, ela acontece desde sempre. Talvez quem fez a pergunta, realmente eu não sei também, quis falar uma tecnologia de ponta utilizada, uma coisa nesse sentido, mas a ciência, por mais rudimentar que ela fosse 100, 150 anos atrás, ela já era utilizada. Então, assim, E no futebol, para esse tipo de, sabe, para você avaliar se o cara tá perto de estourar ou não, pô, isso tem faz tempo. Talvez em outro momento você tivesse que fazer esse exame, demorasse 3 horas para sair o resultado. Hoje sai na hora. Hoje você com o aplicativo do celular, porra, você aponta tira uma foto do lugar e o cara fala, ó, vai estourar, não vai estourar, tal músculo e tal. Mas eu fiquei surpreso com essa pergunta ontem. E ainda colocou na conta da imprensa toda. Porque ele falou assim: ó, é uma novidade para o torcedor, uma novidade para a imprensa. Opa, eu sou da imprensa, para mim não é novidade não. Para mim não é novidade não. E vamos ver aí domingo contra o Botafogo, porque eu acho, João, tiveram momentos no Campeonato Carioca, jogos no Campeonato Carioca que foram muito importantes. Mas você fez uma final contra o Nova Iguaçu, fez o resultado no primeiro jogo, tal. Você fez um jogo contra o Palmeiras recente de Campeonato Brasileiro, mas agora talvez seja um dos grandes desafios dessa temporada, esse jogo contra o Botafogo, porque você vem de uma derrota, a primeira derrota, você vem de questionamentos sobre poupar ou não, estamos falando sobre isso, e vai pegar um time que vai voltando a ter confiança às 11 da manhã
No Maracanã, tá muito calor aí no Rio de Janeiro. É sempre calor, mas assim, estamos num daqueles momentos com um calor elevadíssimo para esse jogo das 11 da manhã, ô João? É, hoje não especificamente, mas ontem estava muito. E eu vi que domingo também vai fazer um calorzinho legal. Então, eu acho que não será um jogo às 11 da manhã com muito refresco não para a galera. Vai ser meio pesado nesse sentido, acho eu, né? Ainda mais tratando de Rio de Janeiro. Mas esperança aí, expectativa, né? De um grande jogo, André. Realmente, como você falou aí, acho que, cara, eu acho que vai ser um bom jogo, sendo bem sincero. Agora, tirando todo o clubismo de lado e tudo mais, seja dos flamenguistas ou de botafoguenses, eu acho que vai ser um bom jogo, cada um na sua estratégia. O Arthur Jorge, se é um grande desafio para o momento do Flamengo, né? Eu acho que é o primeiro grande desafio, talvez, de clube ali do Arthur Jorge, né? Beleza, teve a LDU fora de casa, de novo, na questão de altitude e tudo mais. Mas para ele entender ali, taticamente, estudar o Flamengo, vai ser até bom para o torcedor botafoguense conhecer um pouquinho mais do que ele tem para apresentar diante do, enfim, top 2 grandes clubes do Brasil hoje.